Pronto. Oi, E agora deu certo. agora deu certo. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Oi, Perla, boa noite. Boa noite. O pessoal tá A entrando gran... aí. Tá entrando, tá? O pessoal tá entrando devagar aí. Tá todo mundo escutando, gente? Dá um tchauzinho aí se estiver escutando, o áudio do Marcelo, o meu. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Todo mundo escutando certinho? De modo geral, vai ficar passando o chat mesmo, né, Perla? Você que fala, Marcelo, você que sabe, porque eu acho que vai ter pergunta daí, né? Alguma coisa. Se Pode você ser. quiser, O pessoal ir pode interagindo, né? responder. Uhum. Beleza. Tranquilo. Como é que vai, Gente, Perla? minhas alunas, eu tô bem, e você? Graças a Deus. Trabalhando Na bastante até. pandemia aí, na pandemia, mas a gente tá bem. Apesar de tudo, né? É, tem que estar, né? É. Gente, deixa eu falar um pouquinho do Marcelo. Esse aí foi meu professor. Para mim, eu considero ele como um mestre. Foi meu professor duas vezes na faculdade, na massoterapia. As minhas alunas que estão aí online, tudo que eu aprendi foi com ele. Então, assim, eu tenho uma grande admiração por ele. E quando a gente pensou nessa live aí, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu tenho o Marcelo assim como um mestre mesmo na minha vida. Tudo que eu sei de massoterapia é através dele. Ele é sensacional, é um homem de um caráter inigualável e de um coração enorme. Aí, Marcelo, pode se apresentar e você vai falando aí. Obrigado, Perla. Na verdade, a Perla é sempre a suspeita porque ela está sempre junto com a gente nos projetos, né? Sempre está apoiando, sempre está ajudando. Então, na verdade, a gente tinha uma ideia de fazer uma live, né, nesse período, aproveitar que tá todo mundo em casa, estamos na quarentena, então temos que tentar passar um pouco de conteúdo para as pessoas, né? E Sim, justamente as terapias alternativas, elas vêm bem a calhar, por quê? Porque o principal objetivo delas é justamente melhorar o nosso sistema imunológico, né? Que sim, nem com certeza. sempre eu falei nas minhas aulas, né, para Uhum. vocês, né? Sempre a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho. E também porque a gente tem uma ideia de coincidentemente que abriu hoje os nossos cursos, o nosso projeto, né, novo, que a Perla tinha observado e perguntou para mim. Então hoje começou a turma de Quick Massagem. Então eu espero que tenha bastante pessoal de lá também que estejam aparecendo para estar acrescentando mais conteúdo, um pouquinho mais de informação. O tema da nossa palestra hoje é terapias alternativas e o sistema imunológico. Então, como que as terapias alternativas estimulam ou influenciam ou atuam no sistema imunológico, né? Sim. Então, já podemos começar, Perla? Falando? Pode começar. Pode? Pode falando. Pode. Então, de modo geral, eu sempre quis, né, pensando um pouquinho assim, como ficaria mais fácil para as pessoas entenderem. Então, a gente vai definir primeiro o que é sistema imunológico, depois a gente vai falar um pouquinho de terapias alternativas, conceituar um pouquinho terapias alternativas. Depois a ideia é fazer a junção das duas, né? Sim. Fazer essa conexão. E, por fim, eu vou falar aí um pouquinho de algumas evidências, de algumas técnicas específicas que têm um pouquinho mais de resultados em relação à estimulação do sistema imunológico, tá? Então, e aí eu acho que a gente consegue fechar bem todo esse tema. E o que é sistema imunológico? Eu acho que hoje em dia muita gente está sabendo mais sobre isso, né? Então, a gente tem estudado um pouquinho mais, tem aprendido por causa justamente da pandemia do novo coronavírus, que nós temos basicamente dois tipos de sistema imunológico, né? Um que é natural da gente, que vai ser aquela primeira barreira, né? Na defesa do nosso organismo, na nossa proteção, e a gente tem um adquirido, que é a partir do momento que você entra em contato com algum vírus, com algum agente infeccioso, né? A gente fala vírus hoje por causa realmente do Uhum. Covid-19, mas assim, pode ser até uma bactéria, pode ser um fungo, né? Um agente infeccioso, que a gente acaba entrando em contato e acaba adquirindo anticorpos que vão combater esse agente infeccioso.
Então, voltando lá para o primeiro, que é aquele natural da gente, é aquele sistema imunológico que começa pela barreira. Então, a gente forma, né, os tecidos, né, o epitélio, que vai impedir com que a gente tenha gripes, resfriados a todo momento. Por isso que algumas pessoas, né, se gripam mais fácil, outros têm mais resistência, justamente por causa desse sistema imunológico. Aquele que tem o sistema imunológico mais forte, mais saudável, que tem uma qualidade de vida mais saudável. E aí a gente está falando de tudo, desde hábitos como atividade física, alimentação, né? Então, todos esses fatores influenciam diretamente na constituição desse sistema imunológico. Além dessa barreira natural que a gente também tem células que nos protegem, né? Os fagócitos, né? Lembra aqueles bichinhos que vão fagocitar esses agentes infecciosos, então eles vão entrar em ação. E temos também outras células que são secretoras de citocinas, de células, de proteínas, né? Anti-inflamatórias, que são precursoras de células inflamatórias. Então, as citocinas é um fator que eu queria chegar nessas citocinas. Por quê? Porque quando a gente estuda hoje, cientificamente, o efeito das terapias alternativas na melhora do sistema imunológico, vai ser justamente mensurando essas citocinas. Interleucina, fator de necrose tumoral. Então, são essas substâncias, né, que a gente vai mensurar para saber se a gente tem um efeito positivo ou não. Por exemplo, na minha célula do doutorado, a gente tentou fazer uma associação para verificar se a interleucina 6, por exemplo, que é uma célula pró-inflamatória, ela tinha uma relação, né, com o sintoma do zumbido, que é aquele barulho no ouvido. E a gente já tem estudos indicando que outras citocinas, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral, tem relação com isso e serve para ter um parâmetro de melhora ou de piora dos sintomas. Assim como do estresse, por exemplo, a gente tem lá os níveis de cortisol, que são mensurados hoje no exame sanguíneo. Então, dessa maneira, a gente consegue estar mensurando um pouquinho o sistema imunológico, ou no caso, o efeito, né, das terapias alternativas em relação à atuação nessas doenças, né, no fortalecimento do sistema imunológico, tá? Então, tem essas células, né, que vão também ser produzidas e que vão ajudar o organismo a se defender, a combater esse agente infeccioso. Já no sistema imunológico, que a gente chama lá de sistema adquirido, já vai ter o contato, a ação dos linfócitos, né, dos linfócitos B e dos linfócitos T. Quando a gente fala dos linfócitos T, né, B é aquele que vai gerar os anticorpos propriamente dito, que vai nos ajudar a combater todos esses agentes infecciosos também que vêm. Por exemplo, aí o coronavírus. Então, se você entra em contato com alguém que tem uma carga viral do Covid-19, mas que ela não seja tão intensa, não está ali na primeira linha de frente, não é naquela carga total do vírus, você vai adquirir, né, essa imunidade, vai gerar anticorpos para estar combatendo esse vírus. Então, essa é até uma perspectiva que existe aí, conforme, né, o vírus atinge o pico máximo de atingir todo mundo, e até por isso que eles falam que vai acabar atingindo todo mundo, né? Agora, dentre todas essas pessoas que vão ser atingidas, muitas delas não vão sentir nada, não vai ter nenhum efeito, principalmente aquelas que tiverem o sistema imunológico bem fortalecido, preservado, né, íntegro, para poder combater e gerar esses anticorpos, tá? E também tem aquelas outras pessoas que estão no grupo de risco, que tem outras, né, comorbidades. Tem uma série de doenças, né? Isso, essas pessoas vão acabar sentindo um pouquinho mais. E menos ainda, né, a quantidade de pessoas, uma porcentagem bem menor, que podem vir a falecer, tá? Que é na média ali que o pessoal tem falado de 3%, né? Em alguns lugares 1%.
Então, mas o problema maior é justamente essa questão de que ela vai atingir muita gente, basicamente quase que todo mundo. E aí pode dar aquela superlotação nos hospitais e isso acaba prejudicando um pouquinho e impedindo que pessoas que às vezes poderiam ter acesso, né, a uma a saúde, né, que poderiam se recuperar, acabam não conseguindo se recuperar porque não teve oportunidade ali de ter, né, por exemplo, um ventilador mecânico ou algo do gênero, né? Então, por isso que é perigoso. Então, dessa maneira, a gente consegue definir um pouquinho, então, o que é sistema imunológico. Então, tem o adquirido, tem o natural, aquelas barreiras, então tem as células que vão combater todos esses agentes infecciosos, inclusive do coronavírus, do novo coronavírus. E o que são terapias alternativas? Na verdade, hoje em dia, né, a gente não fala mais só terapias alternativas, né, porque é um conceito que antigamente se usava muito, mas hoje a gente fala mais de terapias complementares. Agora, uma coisa que tem mudado muito e que antigamente, né, a gente pensava ou associava terapias alternativas somente à ideia de terapias orientais. E não é isso, né? Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, terapias alternativas ou terapias complementares, elas têm tanta origem no mundo oriental quanto nas teorias ocidentais. Se a gente for ver, por exemplo, a própria massagem relaxante, a massagem clássica, a origem dela, a base dela, vem da Suécia, né? Do Peter Henrik, né? Então, é um sueco que acabou desenvolvendo, ele era um atleta, e a ideia dele era justamente desenvolver uma técnica que ajudasse na recuperação pós-treino dos atletas dele também, tá? Então, por isso que a gente tem esse conceito ocidental também. E lógico que também tem as orientais, né? Desde a acupuntura, desde o shiatsu, e elas vão variar de país a país. Então, tem na Coreia, tem na China, tem no Japão, tem na Índia, que são as terapias ayurvedas, né? Marcelo, tem uma pergunta que uma menina está falando aqui, ó, a Carol. Existe imunidade alta, não só a baixa? Lógico, na verdade, sim, a imunidade alta é aquela imunidade fortalecida, principalmente daquelas pessoas que estão com hábitos saudáveis, então fazem atividade física, se alimentam corretamente e também, né, por que não, porque praticam as terapias alternativas, seja ela através de massagens, né, de um serviço, ou seja ela através de uma terapia, né, que pode ser, por exemplo, a meditação, que hoje em dia está muito em alta, né? A meditação acaba sendo hoje uma das ferramentas que conseguem, né, ter aí um bom fortalecimento do sistema imunológico, tá? Então, tem uma revisão sistemática que saiu recentemente falando que a mindfulness, né, que é um tipo de meditação ligada ali ao budismo, né, e foi traduzida para esse termo quando ela foi disseminada no mundo ocidental, que diz que ela é justamente uma boa indicação para as pessoas que querem fortalecer o seu sistema imunológico, tá? E a meditação tem base no quê? Na concentração e na respiração, né? Então, eu sempre falo, né? Você que foi minha aluna, você sabe disso, que a respiração é extremamente importante. Você pode ver aquelas pessoas que são estressadas, que são ansiosas, elas possuem aquela respiração abreviada, elas não conseguem, né, respirar direito. E quando você tem essa respiração abreviada, você acaba prejudicando toda a sua fisiologia. Você não produz energia suficiente. Graças a Deus, hoje em dia, né, o nosso sistema imunológico, ele, de certa forma, ele é muito forte. Então, por isso que realmente as pessoas não adoecem com tanta facilidade. Precisa aí ter outros fatores associados para que você realmente acabe ficando doente, né? Então, desde
pessoas que bebem muito, pessoas que fumam, pessoas que comem, que têm um colesterol alto, um triglicérides, uma diabetes, uma pressão alta, né? Então, e tem que existir outros fatores para que você efetivamente fique doente e, de certa forma, mais grave, assim, tá? Sim. Mas a respiração, ela ajuda muito. Então, quando você respira adequadamente, você acaba produzindo mais energia. Tem aquela regra básica, assim, se você tem duas formas de produzir energia através da respiração, a aeróbica e a anaeróbica. Então, quando você Sim. puxa o ar corretamente, respira o ar corretamente, você acaba produzindo ali no ciclo de Krebs muito mais ATPs do que quando você produz energia sem a presença da molécula de oxigênio, tá? Então, por isso Sim. que a gente tem que a respiração é fundamental. E a meditação se utiliza muito desse processo, dessa técnica, de fazer com que as pessoas respirem melhor, tá? Ensina a respiração. Hoje em dia você tem outras técnicas que também vão ajudar nesse sentido. A yoga, o Eu ia falar da yoga. pilates, tanto a yoga quanto o pilates, apesar de terem algumas diferenças conceituais, o objetivo final é o mesmo. Eles vão fazer com que Respirar você direito. respirem melhor, né? Então essa é a ideia, esse é o principal objetivo, tá? Mas de qualquer forma, né? Quando a gente fala, por exemplo, de terapias alternativas, a gente também tem que pensar que essas terapias, elas existem há muito tempo, né? E elas não são milagrosas, mas elas não são milagrosas, né? Então, por que a gente está falando, lógico, desse tema e ainda mais nessa época? Porque as pessoas às vezes confundem também um pouco. E o que a gente tem que pensar é que essas terapias têm um forte caráter de prevenção. Sim. Tá? Então, o principal objetivo dessas terapias são promover a prevenção de doenças, né, de desequilíbrios que a gente fala na medicina chinesa, por exemplo. Então, a ideia é fazer com que você fortaleça o sistema imunológico sem precisar dele necessariamente. Tá? Então, não é agora que você tem que fazer isso. Você já deveria ter feito antes. Né? Então, quando a gente pensa em terapias alternativas, você tem que pensar nesse longo prazo, quando você não está precisando, mas que você já tem que deixar o seu organismo preparado para quando ele vier a precisar. Tá? É uma qualidade de vida, né, Marcelo? Exatamente. Você tem que construir isso ao longo da sua vida. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente fala que a atividade física vai fazer com que você libere hormônios, né? Por exemplo, a serotonina, que vai te dar aquela sensação de prazer e bem-estar, e com isso vai fazer com que você tenha mais motivação, que você tenha mais autoestima, que você tenha mais vontade de fazer as coisas, que basicamente é o quê? É um fortalecimento do sistema imunológico. Quando você recebe a massagem, você também desperta essa sensação de prazer, de bem-estar, tá? Então, isso também acaba ajudando muito nesse processo de fortalecimento do sistema imunológico e também de defesa do seu corpo, tá? Então, quando você tem constantemente essa sensação de bem-estar, de prazer, né, você acaba conseguindo ter esse sistema imunológico sendo trabalhado preventivamente. E aí, tem mais uma pergunta aqui, ó, para você. Tá. Minha mãe tinha imunidade muito alta e acabou acarretando na saúde dela. Precisou tomar corticoide e imunossupressor por alguns anos. Ela seria um grupo de risco da Covid-19? Na verdade, o que a gente está falando ali de grupo de risco são aquelas pessoas idosas, então a idade influencia diretamente, e também aquelas pessoas que têm doenças associadas, então diabetes, pressão alta,
obesidade. Então, se ela tiver essas questões, ou propriamente assim, como ela falou que tomou corticoide e imunossupressor, às vezes ela tinha ali alguma doença autoimune, doença reumática, seja fibromialgia, seja lúpus, psoríase, né? Então, se você puder também estar falando ali para a gente, Ana Luiz, assim, qual que era a doença mais específica dela, isso ajuda um pouquinho a gente entender melhor a situação. Mas, de qualquer forma, se ela realmente tem uma doença autoimune, por exemplo, acaba aumentando o fator de risco dela para o Covid-19, sim. Então, tem que tomar cuidado. Ler as perguntas? Essa pergunta agora eu consegui travar aqui, e aí eu vou... Você conseguiu? Consegui. Beleza, então aí você vai olhando aí, daí você vai vendo o que o pessoal, e eu vou falando para você. Conforme vai entrando, eu vou lendo. Assim. Você só, às vezes, se passar alguma, você me avisa. Tá? E então, eu acho que essas terapias, a gente tem que entender que elas não vão atuar de imediato. Não tem aquele efeito ali na hora, igual um remédio, né? Hoje em dia, por exemplo, o Covid-19 não tem um remédio ainda. As pessoas estão pesquisando isso, né? Então, é um processo, que a Simone está perguntando, né? Quanto tempo para esse processo de melhorar a imunidade? Varia de pessoa para pessoa. As terapias alternativas, elas vão somar. Quando você faz um tratamento específico, ela pode ter ali um efeito mais abreviado, por exemplo, de 10 sessões de acupuntura, por exemplo, né? Já começa ali a ter um efeito. 10 sessões vão ser um prazo ali de 2, 3 meses para que você consiga ter ali um efeito legal. Então, não é alguma coisa assim imediatista. Lógico que dentro da acupuntura, que a gente consegue atuar um pouco mais direto em algumas doenças, você pode ter um resultado um pouco mais rápido. Mas aí tem que ser naquelas questões mais agudas, né? Então, quanto mais agudo for a doença, for o sintoma, mais efetivo são as terapias alternativas. Agora, quando já tem algo mais crônico, aí já demora mais, é mais difícil da gente conseguir ter esses resultados, tá? Então, na verdade, ela tinha uma dermatose, né? Isso. Então, é uma doença que realmente pode, sim, estar entrando dentro do grupo de risco. Tem que tomar cuidado, tá? Então, como eu falei para vocês, as terapias alternativas, de modo geral, elas demoram um tempo para realmente fazer com que a pessoa tenha uma melhora significativa do sistema imunológico. Lógico que se ela já tiver outros hábitos saudáveis, principalmente alimentação, né, atividade física, e ela não for obesa, por exemplo, tiver lá o peso corporal adequado, com a sua altura e tudo mais, isso tudo ajuda muito, né? Ajuda muito com que ela tenha resultados mais rápidos também, fazendo as terapias alternativas. Então, a gente tem, por exemplo, eu tenho clientes que fazem o Shiatsu comigo já há 10 anos. Você conseguiu fazer com que ele tivesse essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, e é isso que faz com que o seu sistema imunológico seja estimulado, seja melhorado, seja aumentado, tá? Então, por isso que... E, gente, a acupuntura não dói, viu? Pode fazer que não dói, eu já fiz, não dói nada. É uma sensação maravilhosa. Mas tudo depende, né? Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, e aí pode ser que tenha mais. Mas, de modo geral, ela não deve doer mesmo. Ela não deve doer, tá? Falar que não dói nada 100%, mas é uma picadinha ali na hora de inserir a agulha, e é possível, sim. Existem algumas regiões onde a musculatura é menor, que a sensibilidade vai ser maior, tá? Então, tem tudo isso também. Mas quem gosta mais, por exemplo, do toque, da mão, de uma terapia manual, as massagens estão aí. Outro fator que veio, né, muito forte e potencializou ainda mais os efeitos das terapias alternativas é o efeito térmico, o calor.
né? As terapias com calor acabam gerando essa sensação de relaxamento, essa sensação de bem-estar, de maneira até potencializada. Por isso que a gente fala ali que as pedras quentes, por exemplo, a terapia com pedras quentes, elas têm uma capacidade de relaxamento profundo, né? Realmente muito Sim. profundo, que naquele momento, assim, dependendo do nível de estresse, por exemplo, que você tem, você consegue realmente, diretamente ali naquele momento, já melhorar significativamente o seu sistema imunológico, a sua defesa. Por quê? Porque você conseguiu efetivamente relaxar. E isso é muito importante, tá? E, de modo geral, quase que todas as massagens vão acabar promovendo essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer. O que é importante você ter em mente quando pratica essas terapias? De modo geral, é o ritmo e a intensidade de pressão, que vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando chega uma pessoa para você, falando um monte, reclamando de tudo, aquela pessoa falando alto, falando, né, reclamando e tudo mais, se você chegar para ela logo de cara e querer já com o oposto de uma vez só, então querer acalmar ela, né, botar ela naquela sala zen, com aquela música lenta o tempo todo, você vai acabar às vezes irritando mais essa pessoa. Tá? Então você tem que ir aos poucos trabalhando isso. Você, quando for fazer a massagem, você tem que começar num ritmo um pouco mais intenso e gradativamente ao longo daquela mesma sessão de massagem ir trabalhando um ritmo que vai acalmando a pessoa. Né? Então começa mais intenso, começa junto com o cliente e conforme você vai passando o tempo, conforme você vai conseguindo realizar, praticar a massagem, você vai acalmando e diminuindo o ritmo até que chegue naquele ponto ideal que, né, vai fazer com que a pessoa respire melhor, com que a pessoa consiga relaxar mais, tá? Então, isso é muito importante, tá? Não adianta você querer logo de cara já querer que ela entre naquele ritmo lá zen, calmo, respirando. Por quê? Porque ela não vai conseguir. E ao mesmo tempo, né, aquelas pessoas, né, porque essa pessoa que é muito agitada, ela vai ficar irritada, mais irritada com a situação. Então você tem que entrar no ritmo dela e ir acalmando ela aos poucos. E aí também, independente do tipo de massagem. Pode ser o Uhum. shiatsu, pode ser a relaxante, pode ser as pindas chinesas, pode ser a pedras quentes, pode ser a Ayurveda, a própria drenagem, né? Então, independente do tipo de massagem que você pratica, você deve estar acompanhando esse ritmo da pessoa, porque isso te ajuda a ter um resultado melhor no final. E, ao mesmo tempo, Sim. aquela pessoa, né, que é mais... que está ali meio depressiva, que não tem Uhum. vontade nenhuma, você precisa estimular ela. Mas, às vezes, se você chega com muito estímulo de uma vez, ela fica um pouco... Ela corre, exatamente, ela fica com medo. Ela acha que, né, não vai dar conta, que não é isso para ela, tal. Então, você precisa começar calmo, né, ir devagar e aos poucos dando mais energia. Porque, às vezes, também, quando você estimula demais, os efeitos acabam sendo exacerbados e aí ela pode ter N tipo de reações, né? Inclusive, lá, por Uhum. exemplo, síndrome do pânico e tudo mais, isso Sim. pode acabar também surgindo nesse aspecto, tá? Então, são pontos aí que eu considero importante da gente estar atendendo nesse caso. Então, Sim. acompanhar o ritmo, verificar a intensidade de pressão. E uma coisa que eu gosto muito em relação à intensidade de pressão é que a gente precisa ter uma pressão, né? Então, aquela coisa de você só fazer um alisamento, aquele deslizamento superficial, na grande maioria das pessoas, eu diria até que em 95% das pessoas, ela não vai gerar resultado. Você precisa
ter uma pressão, porque é justamente a pressão que garante que aqueles estímulos, aqueles receptores na pele vão ser ativados, vão ser estimulados e vão propagar um sinal ao longo do sistema, né, periférico, do sistema nervoso periférico, inclusive chegando ali até o sistema nervoso central, mandando informação para o córtex cerebral, que é o mecanismo, né, neurofisiológico, né, todo esse processo. Porque quando você consegue ativar esse sistema, você vai aliviar dores, aliviar tensão, promover relaxamento muscular, tá? Estimular produção de noradrenalina, de cortisol, tá? Então, tudo isso vai ser ativado pelo córtex cerebral, né? Então, para que você tenha certeza de que o cérebro foi ativado, você precisa ter essa sensação, seja de uma dor mínima, suportável, né? Aquilo que eu falei ali também atrás, aquela sensação de dor que parece que vai aliviar, aquela dor gostosa, tá? Sim. Então, isso sempre existe e isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então, o ritmo é muito importante e a intensidade de pressão também é muito importante. Tem alguma outra dica aí, Perla, no seu dia a dia que você gosta de estar praticando? Eu gosto muito da reflexo. Eu gosto muito da reflexo. Então, a reflexo eu acho assim que é sensacional. A reflexologia podal, ela é uma terapia reflexa, né? Então tá dentro daquele conjunto de terapias que utilizam o efeito reflexo como princípio terapêutico. Então isso é muito legal, por quê? Porque a partir de um microsistema, de uma pequena parte do nosso corpo, seja nos pés, seja na orelha, seja na íris ou na região abdominal, né? Então tem vários microsistemas, você consegue estimular um ponto específico e ter um efeito reflexo no organismo. E esse efeito reflexo, ele vai ser ativado justamente por todo esse mecanismo neurofisiológico que eu acabei de falar. Então, você tem uma pressão, uma estimulação de um ponto, que via sistema nervoso periférico vai mandar até a medula, de modo geral entra ali na região posterior, depois ele vai, né, via sistema nervoso central, via medula, até o córtex cerebral, e lá ele vai ser ativado na região cortical, né, e vai ativar todo o eixo do hipotálamo, da hipófise, e ativar todo o sistema neuroendócrino, né? Então, vai ter liberação de células excitatórias, de neurotransmissores inibitórios também, tem lá a liberação de serotonina, de dopamina, noradrenalina, de cortisol. Então, tudo isso vai fazer com que o seu organismo seja reestabelecido o equilíbrio, né? Que é, no fundo, o que a gente busca, né? E a reação é muito legal, porque tem pessoas que chegam a dormir de roncar. Exatamente. Você está mexendo no pé, ela fala assim, não precisa mexer em nada para ela, só o pé já me relaxou. Então, assim, a sensação que você escuta é muito prazerosa, eu acho. É uma massagem assim que ela mexe muito e a pessoa, ela realmente sai satisfeita. É muito difícil alguma pessoa falar que não gostei da massagem. É muito difícil. E mesmo eu acho que entre todas as massagens, eu acho que entre todas, o pé, porque ninguém se preocupa com o pé. Eu sempre lembro que você fala, o pé é muito importante, tem que se preocupar com o pé. Eu sempre lembro disso que você falava nas aulas. Então, assim, e não é uma coisa que todo mundo trabalha. É muito pouca gente que faz reflexo. Exatamente. Não é assim muito divulgado. E eu sempre falo, tudo que eu aprendi, na verdade, assim, quando a gente passa para as pessoas, né? Você tem um cheiro na sala. Eu sempre gosto de fazer um spa dos pés antes, uma água quentinha. Então, assim, é um carinho que você faz para a cliente que ela recebe você de um jeito, a hora que ela termina, que ela não sabe como que ela te agradece. É muito bom. Lembra aquilo que eu falei na aula, que eu sempre falo, né? Tem muitos alunos nossos aí na live, então eles vão lembrar. Eu sempre falo isso e não canso de repetir. Tem aquele provérbio japonês que diz assim, pés quente, cabeça fria.
Então, você precisa trabalhar bem os pés para que a sua cabeça fique tranquila. É como se você puxasse toda aquela energia em excesso da cabeça, principalmente daquelas pessoas estressadas, aquelas pessoas que têm insônia, por exemplo, né? Você pode ver, Sim. a maioria das pessoas que têm insônia tem um pé gelado. Não é nem frio, é um pé gelado, tá? Então, uma dica para trabalhar justamente isso, e a insônia pode afetar diretamente o sistema imunológico, pode enfraquecer totalmente o seu sistema imunológico. Então, se você não dorme direito, é outro fator que influencia diretamente no sistema Sim. imunológico. Se você não dorme direito, você tem um sistema imunológico prejudicado, tá? Então, você precisa dormir adequadamente. Uma dica que a gente sempre dá é aquecer os pés, porque se você conseguir fazer com que os seus pés fiquem aquecidos, você vai diminuir o excesso de pensamentos, né, na cabeça, tá? Então, esse provérbio diz, e eu sempre gosto de falar para os alunos, pés quentes, cabeça fria. Não esqueçam disso, que vai dar certo, tá? Então, procurem trabalhar. Para os chineses, né, já lá 5.000 anos atrás, eles já falavam que eles consideram o pé o segundo coração do homem, né? Porque eles falam que o coração bate aqui no peito e ele faz com que o sangue circule pelo corpo todo. Só que quando você chega o sangue lá embaixo nos pés e para fazer ele voltar todo o seu corpo, a distância que esse sangue tem que percorrer e contra a gravidade ainda, né, ele precisa de ajuda, ele precisa de um bombeamento. E é isso Sim. que os médicos hoje falam tanto que você precisa fazer caminhada, porque a contração muscular nas pernas vão ajudar nesse retorno venoso, tá? Então, por isso que os médicos hoje falam que você precisa fazer caminhada para melhorar a circulação sanguínea, para controlar uma diabetes, para melhorar a pressão alta, tá? Então, tudo isso está diretamente ligado ali, tá? Não esqueçam disso. E outra coisa, um detalhe ali que o pessoal estava falando do escaldapés, né? Então, quando você tem o escaldapés, aquilo que você falou assim, tem que ser quentinho. Na verdade, eu digo que tem que ser quente mesmo, tá? E a ideia é ter ali uns 40 graus, 42 graus, tá? Lógico que se a pessoa tem uma sensibilidade maior, pode fazer um pouquinho menos, mas tem que sentir quente, tem que deixar ali pelo menos, né? Quando você vai fazer para insônia, por exemplo, você tem que deixar pelo menos 20 minutinhos. De 15 a 20 minutinhos, e pode fazer diariamente até o sono normalizar, tá? E lógico que você pode associar uma terapia, por exemplo, né? Sim. Dentro desse escaldapés, já que você está fazendo escaldapés, você pode acrescentar ali lavanda, por exemplo. Hortelã-pimenta, camomila. Então, são óleos essenciais que vão ajudar muito nesse Sal grosso processo. também pode pôr. Sal grosso é muito bom. Principalmente para trabalhar a questão energética, né? Porque, apesar de tudo, né, aí eu não vou nem entrar no mérito de quem acredita ou não acredita, mas a gente tem a questão de você ser mais sensível ou não a energias negativas. E tem gente que acaba absorvendo mais, né? Tem gente que não sente tanto. Eu sempre falo assim, que eu tive muita sorte na minha vida de estar justamente atuando nessa área, porque eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu não absorvo essas energias negativas dos clientes. A gente tem muito cliente que acaba entrando, né, em contato com a gente e tem uma carga negativa, assim, inconsciente, muito forte, muito presente. E tem algumas pessoas, terapeutas, massoterapeutas, que acabam absorvendo isso e acabam ficando muito mal depois dos atendimentos, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, para que você tenha um equilíbrio muito forte para justamente não absorver isso também, né? Isso é muito importante. Outro detalhe que eu gosto sempre de falar em relação às terapias alternativas, né, e dar um exemplo de que elas vão ter esse caráter preventivo e de que eles trabalham muito com a produção interna de substâncias que vão promover aí
a saúde e o bem-estar da pessoa, é que você pode ver lá todas as terapias consideradas alternativas. Nenhuma delas, hoje em dia, trabalha com a inserção de um químico, de um medicamento diretamente, né? Por Sim. exemplo, a acupuntura. Ninguém coloca remédio na agulha e insere. Não, você coloca a agulha num ponto e aquele ponto vai gerar um estímulo que vai mandar para o cérebro ali e aí sim vai ser produzida alguma substância que ajude no que ela está precisando, no desequilíbrio da pessoa. Seja ela uma substância, por exemplo, um opioide endógeno, né, que é produzido por nós mesmos, para dor, por exemplo, com características analgésicas, né, ou para alguma coisa mais ativadora, né, excitatória, por exemplo, a serotonina em si, tá? Ou, por exemplo, na massagem, você estimula um ponto. Na reflexologia, né, a gente não coloca nada no dedo ali, você simplesmente estimula o ponto. Na auriculoterapia, você estimula, seja com agulha, seja com sementes. Na massagem, você vai fazer o deslizamento, vai fazer o amassamento, a fricção, tudo somente, né, estimulando o próprio corpo a produzir aquilo que ele está precisando, né? Que nem a gente fala lá, que as terapias alternativas têm a capacidade de estimular o poder de autocura das pessoas, né? De poder de autocura. A gente estimula o poder de autocura das pessoas, que nada mais é do que aumentar, estimular, fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então, por isso que a gente sempre fala que essas terapias elas não vão resolver tudo de uma hora para outra, mas no médio e longo prazo, trabalhando periodicamente, você tem sim esses resultados positivos e principalmente você tem que pensar na questão preventiva, né? Sim. Marcelo, fala do seu curso. Do que? Do seu curso que você está oferecendo. Tem bastante gente perguntando que tem vontade de fazer curso com você, da onde você é. Eu vi subiu umas propagandas aí, umas perguntas perguntando de onde você é, que eu tenho sonho de fazer o curso com você. Fala aí dos seus cursos, da onde você é. Então, a gente aqui de Londrina, né? Nós moramos aqui em Londrina, no Paraná. E a gente tem uma clínica chamada XND Spa e a gente também está lançando cursos. A gente tem cursos presenciais e agora a gente está com esse novo projeto lançando cursos online. Justamente hoje, né, que eu falei, a gente iniciou uma turma de Quick Massagem online e esse curso, por sinal, foi gratuito. A gente acabou oferecendo para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, verifiquem a metodologia, como que é feito, né? Como que a gente tem a didática, a metodologia, para que vocês realmente consigam aprender, mesmo sendo à distância, né? Então, eu sempre digo que vale a pena você investir em si mesmo, né? Você investir em si é o melhor investimento que você pode estar fazendo, tá? E cursos, nada mais, nada menos são do que investimentos em si mesmo, né? Então, vale a pena. Tem muita gente participando, foi um sucesso. Assim, teve mais de 2.000 pessoas cadastradas no curso, né? Então, foi bem legal, foi bem melhor do que a gente esperava nesse aspecto. Eu espero que todas as pessoas realmente aprendem, mas precisa praticar, né, Perla? Precisa praticar. Quem não sempre pratica... esquece e não vai ter resultado, não. Não vai ter resultado, né? Não. Sempre é importantíssimo a prática, tá? Não esqueçam disso. Eu sempre falo para as pessoas, ensinar é muito fácil, né? O duro é você aprender. Por quê? Porque depende de você. E aí, na verdade, assim, não é difícil aprender, é muito fácil. Só que muitas vezes a gente tem medo de praticar, né? Tem medo de fazer. Uma frase que eu tenho escutado muito hoje em dia e que eu não pensava assim antes, né? Mas que eu comecei a enxergar de outra maneira é que você precisa feito é melhor do que bem feito, né? Então, a gente, lógico, sempre quer fazer da melhor maneira possível, né?
É uma frase até do Eric Rocha, que é de marketing digital, mas que cabe, eu acho que em todas as áreas, né? Você tem que fazer. Porque se você nunca fizer nada, você nunca vai ter nada bem feito também. Então não vai adiantar nada, né? Então a gente precisa fazer as Tem que ter coisas. amor também no que você vai fazer, muito amor. Você ter vontade, não é atender por atender. Você ir com amor e Independente da área, entregar, né? Independente da área. independente de área. Principalmente na massoterapia, nas terapias Principalmente. alternativas, você precisa ter. Por quê? Porque é uma coisa muito cansativa. A gente fala, a gente é autônomo, a gente é muito limitado, né? Sim, Você consegue atender ali no máximo 8 pessoas, vai estourando 10 pessoas num dia. Você não vai sim, conseguir atender mais do que isso, né? E isso é exaustivo, tá? sim, Por mais que nem eu, que tenho lá uma capacidade de fechar o corpo, de não absorver essa energia negativa, mesmo assim, no final do dia, a gente fica cansado, tá? fica. Então, para O quem pessoal quiser... acha que não cansa, né? Mas É, cansa. cansa muito. Então, quem quiser também saber mais dos cursos, é só entrar lá no site, né? Que a gente acabou fazendo um site específico, marcelodói.com.br, que é o meu nome, tá? Então, lá vai ter mais informações, onde você pode estar também enviando e-mail, contato, para tirar dúvidas, né? Então, fiquem à vontade e eu espero que vocês aproveitem. Hoje em dia, pela internet, tem muitos cursos bons, né? Hoje em dia a gente verifica que as pessoas estão realmente aproveitando dessa metodologia de ensino à distância. Eu acho que até com o coronavírus isso foi intensificado, Foi. né? E a gente que tá lá no ED, você que ficou muito tempo com a gente na Unopar, né? Eu sou Sim, professor lá no ensino à distância. No começo a gente achava que era loucura, mas a gente sim. viu Agora, que os alunos conseguem aprender, né? Principalmente ali com a tutoria presencial. Os tutores são muito importantes, porque eles é que basicamente são os nossos olhos ali próximos sim, dos alunos, né? Você que foi tutora sabe bem disso, né? Então, sim, é muito bom que esses tutores, eles saibam, né, das técnicas, tenham a base do conhecimento, porque aí garante ainda mais que os resultados é, vão ser positivos, né? sim, com Incentivem certeza. mais os alunos, né? Então Sim, com certeza. isso tudo é muito importante. Então, E pode falar, Pera. eu acho também muito importante essa relação entre professor e aluno, né? Então, assim, eu sou uma prova viva que você nunca deixou de me responder nenhuma questão, nenhuma Uma pergunta, dúvida. tudo que eu tinha dúvida, e eu peguei isso para mim, eu faço isso com as minhas alunas também. As minhas alunas que estão aí online, elas podem estar falando porque não estão nem aí. Aqueles que se importam, eles correm atrás do professor. Eu E falo assim que a gente suga professor, porque os professores que foram importantes na vida da gente, a gente nunca esquece. Então, eu tenho vários professores que foram muito importantes na minha vida e eu dou graças a Deus por eles, porque eu sou o que eu sou hoje por causa deles. E essa interação que você faz de estar atrás, de perguntar, de tirar dúvida, que você nunca deixou de tirar dúvida nenhuma, eu acho que é muito importante do professor, inclusive no EAD. Então, assim, é um negócio diferenciado hoje que está no mundo inteiro, abriu para o mundo inteiro, mas que tem professores diferenciados que têm essa característica de conversar mesmo com o aluno, de tirar as dúvidas do aluno. Esse é um diferencial bom. eu acredito que sim, mas isso também aí vem daquela questão de você realmente ser professor, né? Que nem, Sim, é diferente, porque quando você gosta de ensinar, você não tem essa, né? Você acaba tendo mais paciência que outras pessoas. Então, sim. quando a pessoa realmente tem o dom para ensinar, que quer ser professor, isso ajuda muito, né? Então, eu acabei entrando nessa área justamente porque eu gosto muito. Eu sempre quis ser Uhum. professor, de ensinar, de passar esse conhecimento para as pessoas. Mas aquilo que também eu falo assim, o retorno do sucesso dos alunos é uma motivação para os próprios Sim, professores, né? Então, aquele professor que tem medo que o aluno, né, tem aqueles provérbios que diz que o aluno vai derrubar o mestre. E, na verdade, assim, ele pode superar. E às vezes é, até deve superar.
né? Não tem problema em relação a isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E eu fico muito feliz, né? A gente tem aí, você que foi minha aluna, a gente vê como você batalha, o que você conquistou, tudo mais. Tem outros alunos aí que chegaram muito longe, que estão hoje, né? Assumiram coordenações, foram até minha chefe e tudo mais, por exemplo. Então, a gente tem vários alunos que são exemplos e que é isso que a gente busca, né? E eu sempre vou, e eu concordo com você em relação a isso, assim, a gente, às vezes, pode até demorar um pouquinho para responder, né? Ou às vezes a pessoa precisa perguntar duas Mas vezes, responde. se perde, mas a gente responde. Responde. E até falo para as pessoas, como a maioria das pessoas que vão tendo curso sabem que eu não sou aquela pessoa mais organizada do mundo. Então, às vezes eu me perco ali, tem um monte de coisa para estar fazendo, e a família está crescendo, né? Então, a gente tem uma menininha ali de 1 ano e 5 meses. Eu vi, muito aí linda. Vai ter o outro. Então, cada vez mais tem coisa para fazer e tudo mais. Então, isso acaba, às vezes, ali dando uma correria maior. Que nem agora eu estou terminando ali a qualificação do doutorado. Então, a gente não para de estudar também, tem outras coisas para estar fazendo. Inclusive, foi semana passada, eu preciso fazer ainda as correções, né? Mas faz parte, né? Faz parte. A gente, quanto mais você é proativo, né? E até faz parte, assim, no massoterapeuta tem que ser proativo, tá? Até uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? A gente tem que ser muito responsável, porque a gente lida diretamente com as pessoas, né? As pessoas confiam a sua saúde para a gente, tá? Então a gente tem que ser muito responsável, de não exagerar, de não passar aquele falso diagnóstico de massoterapeuta, né? Aquelas esperanças, nada disso. A gente tem que fazer o nosso trabalho ali certinho, mas a gente também tem que ser proativo, porque quando a gente dessa maneira, você sempre vai estar atraindo mais trabalho para você, né? Pode ter Marcelo, certeza. nossa live vai terminar. Pois é. Tá, já tem 5 minutos para acabar. Legal, até que passou rápido. Gostaria de agradecer muito, foi muito útil tudo que você falou, eu acho que muita gente aí não sabia de muitas coisas, porque teve bastante pergunta, e, assim, agradecer muito você pela pessoa que você é, e, gente, procura ele, faz curso, porque o cara é bom. Imagina, mas sempre é bom estar aprendendo, né? Eu espero sempre poder estar contribuindo um pouquinho na formação de cada um que procura a gente, que participa da live, que já foi nosso aluno, né? Então, tirar dúvidas, né? O máximo que você vai receber é um não. Ou a pessoa não vai responder, né? Então, pergunte, né? Eu sempre falo para as pessoas, não tenho vergonha de perguntar. Manda lá o contato, tem o Facebook, tem o Instagram, né? Manda pergunta que pode ter certeza que, né, se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou estar respondendo, vou estar ajudando. E às vezes eu pesquiso, se eu não sei ali na hora, a gente faz uma pesquisa rápida ali e aí a gente pode te ajudar. Até esses dias, por exemplo, vai acabar ali a live, mas, por exemplo, tem uma cliente minha, uma amiga, que já até virou amiga, que estava com problema no pescoço, esses dias. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Porque, pelo que ela me relatou, parecia realmente que era algum tipo de pinçamento. Só que à distância, como que a gente consegue ajudar essa pessoa, né? E aí eu fiquei pensando, perguntei para ela como é que era, quanto tempo, todas aquelas perguntas que você tem que fazer que está dentro daquele contexto da avaliação. E aí ela foi me respondendo e eu falei, nossa, tem cara realmente de ser um pinçamento. À distância, o que eu posso indicar para ela é uma tração. Só que como que ela vai fazer uma tração sozinha, né? Então eu fui lá no YouTube, pesquisei lá vídeos tração do pescoço com toalha, porque é uma coisa fácil de fazer, que não é muito agressiva, porque com a mão às vezes a pessoa pode errar a força, né? Mas com a toalha dá para tentar dar uma controlada. Então ela tem uma outra pessoa lá que pode fazer para ela. Aí eu mostrei o vídeo, dei umas orientações por áudio, como fazer a pressão, estabilizar o movimento. E aí 2 dias depois ela me mandou o feedback, deu o retorno, falando, serviu, não aliviava nem tomando remédio, fazia 7 dias,
e aí com 2 dias já conseguiu ter um alívio dessa dor no pescoço. Então isso é muito legal, né? Então você vê que mesmo à distância a gente consegue estar ajudando dessa maneira. Dá um feedback. E aí qualquer aluno também precisando, né? A gente sempre está à disposição, sim, tá? Obrigada, Marcelo. Caso, né, alguém tenha alguma dúvida, aproveite. Essa live vai conseguir deixar ali no Stories? Eu deixo ela. Legal. Tá? Então, quem Obrigada, tiver... viu? Beijão e até a próxima. Beijo. A gente faz mais, né? Até. Vamos fazer mais.